Sabe, quando a gente pega São Bernardo, do Graciliano Ramos, para ler, parece que é a história de um homem só, né? Mas, na verdade, o livro é um espelho que reflete a sociedade inteira da sua época, através de personagens que são inesquecíveis. E a chave para a gente entender essa sociedade está em dois personagens que, à primeira vista, parecem secundários. Eles funcionam como arquétipos sociais, e são eles que revelam as verdades mais profundas sobre a estrutura do Brasil daquela época. Então, o nosso caminho hoje vai ser assim. A gente começa vendo como eles são espelhos da sociedade, depois mergulha no juiz e na sua forma absoluta, e em seguida no padre, que vive da opinião alheia. Daí a gente junta os dois para entender como eles se complementam, e no final a gente discute o legado que eles deixam na obra. A ideia central aqui é que o juiz Magalhães e o padre Silvestre, eles não são só, sei lá, figurantes. Eles são as lentes que a gente precisa para entender de verdade o mundo do protagonista, o Paulo Honório. Olha só que interessante quando a gente coloca os dois lado a lado. De um lado, o juiz, o típico burocrata, sabe? Rígido, formalista, totalmente obcecado por regras e a realidade que se dane. Do outro, o padre, que é o símbolo daquela pessoa que absorve tudo que ouve sem criticar, completamente desconectado da vida real. É justamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Vamos começar por esse personagem, o juiz Magalhães. Ele é a personificação da burocracia. Um homem que está mais preocupado com a letra fria da lei do que com os costumes, com o jeito que as pessoas vivem. E tem uma passagem no livro que é simplesmente perfeita para mostrar essa mente presa no formalismo. A cena é sobre um detalhe bobo, mas que diz tudo. Alguém fala em 15 dias para se referir a 2 semanas. Algo super comum, né? E o juiz, com aquela frieza, corrige. 2 semanas são 14 dias. Para ele, o costume, o jeito que o povo fala, nada disso importa. O que vale é a matemática, a regra exata. É a única verdade. E é aí que o conflito fica escancarado. A filha dele, a dona Marcela, responde com o óbvio, né? Ela fala: sempre ouvi dizer que são 15 dias. Ela está defendendo a convenção social, a realidade como ela é. É o mundo real batendo de frente com a regra que não se mexe. Mas para o Dr. Magalhães, a realidade é só um engano. Ele simplesmente descarta a experiência de todo mundo em nome da regra dele, daquela regra abstrata. E é isso, no fundo, que define quem ele é. E olha, isso não é só teimosia, não. É o jeito que ele construiu a identidade dele. Ele se desliga dos sentimentos, do lado humano, para se definir só pela função. Ele não é uma pessoa que virou juiz. Ele é juiz, juiz. E essa frase dele é a chave de tudo. Quando ele diz que a lei escrita é como o ar, ele quer dizer que ela está em todo lugar, é essencial, mas é impessoal. É totalmente separada da bagunça, do calor da vida humana. Ele se vê como um mero aplicador dessa força pura e invisível. Bom, se o juiz se fecha para o mundo, o padre Silvestre é o extremo oposto. Ele tem um excesso de abertura, uma mente que é totalmente moldada pelo que vem de fora, principalmente dos jornais que ele devora. É isso. O padre Silvestre é aquele tipo de pessoa que é facilmente influenciada por qualquer ideia que está circulando por aí, sabe? Especialmente as dos jornais de oposição que ele lê sem parar. A descrição do livro é genial. Ele é emprenhado pelos ouvidos. Ou seja, as ideias entram e pronto, viram convicção, sem nenhum filtro. E o resultado disso é uma confusão de ideias que não faz o menor sentido. Ele consegue ser liberal e conservador ao mesmo tempo. A favor da revolução, mas contra o comunismo. Acha que políticos em grupos são malfeitores, mas sozinhos são respeitáveis. É um verdadeiro nó na cabeça. A descrição que o livro dá para ele é, bom, é cruel, mas é muito boa. Uma inteligência de Peru Novo, besta como a Uaruá. A inteligência de Peru Novo é aquela que se exibe, faz barulho, mas não tem profundidade nenhuma. É uma crítica perfeita à falta de pensamento original dele. Um bom exemplo desse raciocínio simplista é quando ele fala de política. Ele bate o pé que o comunismo não pega no Brasil porque o povo é católico. É um slogan, uma ideia pronta que ele repete, ignorando completamente a complexidade da sociedade que está ali na frente dele. Tá, mas por que o Graciliano Ramos coloca esses dois personagens tão opostos lado a lado? Isso, claro, não é por acaso. Tem um motivo muito importante por trás. Na verdade, eles são as duas faces da mesma moeda. De um lado, você tem o juiz,
que está paralisado pelas regras internas abstratas. Do outro, o padre, paralisado pela influência externa, pelas opiniões dos outros. Os dois, cada um do seu jeito, representam uma sociedade que está presa, que não consegue lidar com a realidade de forma genuína. E quando a gente junta os dois, a crítica social de São Bernardo fica muito mais forte. A vida no campo, que a gente poderia imaginar como simples, na verdade está espremida entre a rigidez da burocracia e a aceitação passiva de discursos que vêm prontos de fora. E no final das contas, qual é o legado desses dois na história? É aqui que a gente entende por que eles são tão cruciais para o universo do protagonista, o Paulo Honório. O Magalhães e o Silvestre não são só um pano de fundo. Eles são o próprio mapa do mundo que o Paulo Honório precisa navegar. A mentalidade deles forma todo o contexto social e político da história. E é esse contexto que ajuda a gente a entender as decisões e os dramas do protagonista. No fundo, eles nos mostram um mundo onde a vida real, a experiência vivida, está o tempo todo batendo de frente com sistemas abstratos. Não importa se são códigos de lei ou ideologias políticas tiradas de um jornal. Isso tudo deixa a gente com a pergunta, né? O formalista inflexível de um lado e o seguidor que é facilmente influenciado do outro. Será que esses arquétipos, criados há tanto tempo, ainda não definem muitos aspectos da nossa sociedade hoje em dia?